Pessoal, será que as marcas de relógios brasileiras fazem relógios bons ou são relógios ruins? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Carlos Schreer, esse é o canal Relógio Ideal. Eu também tenho um canal que se chama Brasileiro Sem Fronteiras, que a gente faz migração para Paraguai, Uruguai, Chile e Estados Unidos. Também vendemos imóveis no exterior, nesses países. Se vocês quiserem checar lá, tem o link aqui na descrição. E aqui a gente só fala de relógio, tá? E eu gosto de trazer conteúdo internacional porque eu realmente acho que o Brasil é uma bolha ainda com relação ao estudo da horologia, estudo do tempo, estudo da relojoaria, como queira dizer. Então, principalmente quando eu analiso eh, o país de forma macroeconômica, porque eu sou formado em economia e também em geopolítica, tá? Porque eu faço isso no outro canal. E se você vê a história do Brasil, como ele se formou e como ele protege a indústria nacional e como isso é terrível para a indústria, porque a competição, por exemplo, as empresas elas ficam confortáveis em não querer competir com empresas internacionais, além de que o consumidor sofre com isso também, porque se coloca muito imposto em cima dos produtos brasileiros e não é a empresa que vai pagar isso, tá? A empresa vai passar isso para o consumidor e quem se ferra é o consumidor brasileiro que tem que viver numa bolha. O consumidor brasileiro, além de ter um poder de compra muito baixo, além de ter uma moeda fraca, tem que conviver com produtos ruins. E eu posso falar isso, a gente pode fazer uma análise de carros, por exemplo, tá? Quando a gente fala de carros, a gente fala que no Brasil só tem carroça. Quem falou isso foi o ex-presidente Collor, quando ele abriu o mercado brasileiro. Se você para pensar, compara a frota de carros que tem no Brasil com a frota de carros que tem nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que já foi nos Estados Unidos chega lá e vai olhar assim, tipo, meu Deus, cara, você vai ver, por exemplo, um Corolla ou um Honda Civic como carro popular, um Elantra como carro popular. Esses carros no Brasil são carros de luxo, né? É claro que no Brasil tem BMW, tem Mercedes, tem agora BYD, tem carros bons elétricos e tal, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando você pede um Uber, por exemplo, tá? Corolla é um Uber X, né? É um Uber normal. E no Brasil é um Uber Black. Eu quero fazer essa comparação porque a gente está acostumado no Brasil a aceitar produtos normais, ruinzinhos, que eles dão uma mexidinha para vender caro no Brasil e a gente, como vive numa bolha, principalmente quem não viaja, tem que aceitar pagar caro com poder de compra baixo, sem poder ter financiamento, né? Porque os juros é altíssimo no Brasil, os juros nos Estados Unidos é baixo, o poder de compra lá é muito mais alto, então a gente está acostumado com produto ruim. E é mais ou menos isso que eu quero trazer para os relógios, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem marcas muito boas de relógio, a não ser algumas que estão nascendo, microbrands estão nascendo no Brasil. Só que, eu vou fazer um vídeo sobre microbrands no Brasil, só que o mercado consumidor que eles querem alcançar não é o brasileiro. A microbrand que está nascendo no Brasil, ela até quer vender para o Brasil, não tem problema nenhum, mas elas querem vender para o exterior, porque uma microbrand que nasce no Brasil, ela não quer vender por R$ 200, R$ 300 ou R$ 1.000, ou que seja até R$ 2.000. Ela quer vender por US$ 500, ela quer vender por US$ 1.000.
Ela não quer ficar estancada no mercado brasileiro. E até dá para entender por que os relógios chineses estão entrando tão forte no mercado brasileiro e estão tomando o mercado brasileiro. E se essas marcas brasileiras não se derem conta, não começarem a produzir relógios melhores, com custos bons e melhores, as marcas chinesas vão quebrar todas as marcas brasileiras, certo? Eu não quero ofender ninguém, tá? É só a minha opinião, porque eu sei que tem gente que tem coleções inteiras de relógios com marcas brasileiras. Eu não tenho, tá? Quer dizer, eu vou até contar uma história, mas eu tenho um que outro relógio brasileiro, só que eu sei que, mesmo eu tendo um valor sentimental, eu tento analisar as coisas de forma racional. Isso tem gente que tem muita dificuldade de fazer, principalmente vendo nos comentários pessoas que não entendem quando você olha no olho, olha na câmera e diz assim, ó, eu tô falando isso, 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 e a pessoa entende. Você fala A e a pessoa entende B. Mas vamos lá, deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. A primeira marca que eu queria falar para vocês é a Tecnos. Eu não sei se você sabe, a Tecnos nasceu na Suíça lá por 1900, 1924, não se sabe quando, porque a família, deixa eu ver aqui o nome, a família Gunster, se eu não me engano, a família Gunster, uma coisa assim. A família Gunster, ela criou essa marca e era uma marca pequena na Suíça, depois registrou como Tecnos e teve o senhor Mário, lá em Porto Alegre, ele mandava cartas para diversas marcas no exterior, porque ele era um apaixonado por relojaria e ele tinha uma loja em Porto Alegre e queria representar marcas no Brasil. Então ele foi mandando e a Tecnos respondeu e disse que queria entrar no mercado brasileiro. Só que ele tinha um acordo com essa marca, ele firmou um acordo dizendo que se a fábrica na Suíça fechasse, quebrasse, e foi o que aconteceu lá por a década de 70, se não me engano, mais 80, isso daí foi em 1950 e poucos, tá? Ele ficaria com a marca. Então, aconteceu isso, eu não sei se foi por causa da crise do quartzo, mas aconteceu isso, a marca quebrou na Suíça, e aí ele ficou com a marca, né? Ele tinha representação, ele ficou com a marca e abriu a indústria na região de Manaus, né? Na Zona Franca de Manaus, onde todas as indústrias de relógios estão, porque lá elas são protegidas pelo governo brasileiro. E mesmo assim, cobra muito imposto. O que acontece? Lá eles até não têm imposto na fabricação, mas na hora de vender, o imposto de consumo existe, pessoal. O imposto de consumo existe, não existe na fabricação. E se você quer importar um relógio hoje em dia, a gente sabe que tem bastante potência. Se for acima de $50, você tem 60% de imposto mais ICMS. Você vai pagar muito imposto em cima de relógios de entrada nos Estados Unidos, como como o Oriente mesmo, tá? A gente vai falar sobre o Oriente, como o Seiko, Citizen, relógios de entrada, relógios Batissot, relógios baratos nos Estados Unidos, Bulova, você vai pagar muito caro no Brasil, e eu vou mostrar sobre isso. Então, essas marcas Tecnos, Séculos, Mondane, eu vou falar sobre essas marcas, porque que elas fabricam lá, na Zona Franca, para não pagar imposto, mas depois, na hora de vender, se paga o ICMS, e o ICMS no Brasil, cada estado é diferente, tem imposto de consumo, tem PIS, COFINS, um monte de coisa que se coloca em cima e acaba o relógio ficando
caro do mesmo jeito, tá bom? Então, a marca Tecnos tem história sim, mas ela se acomodou e ficou vendendo relógios, baratos, tá? E eu vou mostrar aqui, por que que eu tô certo. Eles vendem, vamos botar aqui, relógios automáticos. Se vocês olharem aqui, é relógio de 1400. Eu sei que eles lançaram faz pouco tempo, um relógio de R$ 5.000. Eu acho que foi um teste para poder brigar com o Seiko, para poder brigar com o Citizen. E eles têm que fazer isso, porque senão eles vão quebrar. Porque esse tipo de relógio aqui, de R$ 1.400, ele não consegue brigar. Ó, vamos pegar aqui, ó, R$ 1.249. Esse relógio aqui, ele não consegue brigar com o chinês, certo? Isso aqui não consegue brigar com o relógio chinês. O relógio chinês vem por R$ 800, um Pagani Design que tomou conta do Brasil, do pessoal que não está nem aí para, digamos, não está nem aí se é cópia ou não. Ele vem aqui dar uma surra nesse relógio, tá? Por mais que seja de aço inox, não deve ser 316L. Deixa eu ver aqui em termos de... Cadê? Cristal, ele não está falando aqui. 15 ATM, largura da caixa, prata, tamanho, gênero, aqui não está falando. Automático, ele está falando que é um movimento japonês também, mas ele não está falando... um Miyota, até que é bom. Mas ele não está falando aqui por cima aqui, eu não estou vendo nada do vidro, fundo de vidro rosqueado. Mas mesmo assim, tá, pessoal? Você pega um Tecnos desse aqui e traz um relógio chinês, o relógio chinês vai dar um banho nele por R$ 800. Esse aqui você vai pagar R$ 1.249, tá? Então a Tecnos, ela vai ter que, mesmo com história, mesmo dizendo que deixa eu ver o que está escrito aqui. Máquina japonesa, eles colocam. Mesmo com essa história que nem tem e blá, 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 mesmo assim, os relógios chineses vão vir aqui e vão acabar com essa marca. Sinceramente, tá? Se você pegar a Séculos, é pior ainda, tá? A Séculos é relógio quase de fashion. Relógios por R$ 300, R$ 400, R$ 1.079 é praticamente descartável, tá? A maioria é quartzo barato. Essa marca é uma marca mineira, que é lá de Minas Gerais, e não produz relógio bom, tá? Se você pegar e dividir isso aqui por 5, que é o dólar, e tirar uns 30% de imposto, 60% de imposto, talvez de 30% a 60% de imposto, isso aqui vai dar $50, $60. Então, não dá nem para dizer que isso aqui é um relógio bom. Eu sei que tem youtuber que diz, um relógio bom é um relógio que não é de latão, né? É um relógio que não enferruja. Tá, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não é bem assim. E o Grupo Séculos tem várias marcas também, né? Mas vamos aqui para o Mondane. Tem pessoas que confundem a marca Mondane, que é do Grupo Séculos, com a marca Mondane da Suíça, e não é, tá? A marca Mondane não tem nada a ver com a marca Mondane da Suíça, tá? Olha os preços, 1.090. Tem um comentário que me criticou dizendo que eu só via pelos preços e não via pela história da marca. E sim, eu vejo pela história da marca, eu estudo pelos preços pela história da marca, só que uma forma de você ver rápido quando você está andando num shopping, quando você está andando passando o olho pelos sites, é você ter o seu sweet spot,
certo? O seu sweet spot, ele já diz rapidamente o tipo de relógio, se ele é bom ou é ruim, com exceção. A pessoa fez um comentário porque ela é um analfabeto funcional, ela não entende o que você está falando. O sweet spot, você já tem, por exemplo, você sabe, por exemplo, o pessoal que gosta de relógio chinês, sabe que é entre R$ 800 e R$ 1.500 é o sweet spot da pessoa que gosta de relógio chinês. O meu sweet spot é entre $800 e $2.000, é o relógio normalmente que eu compro. Ah, eu compro o relógio mais caro do que $2.000? Sim, eu compro relógio de $3.000, de $5.000, eu tenho relógio de $6.000, de $7.000. Compro. Exceções. Tem relógio de $300? Tenho. Eu tenho um relógio de $80? Tenho. É exceção. Tem a ver com a história, mas o sweet spot é uma forma rápida de ver. Então, quando eu passo aqui e olho um relógio de R$ 319, eu sei que o relógio é muito ruim, tá? É claro que tem que olhar as especificações, mas eu sei, eu dei uma olhada na marca, eu pesquisei sobre a marca, eu sei que é uma marca muito fraca de relógio, tá? Se você comparar com a marca Mondaine da Suíça, Swiss Made, olha só como ela é uma marca totalmente diferente, uma marca minimalista de, de relógios completamente diferentes. Vamos colocar aqui, ó, $320, 390, $800, $880. Então, isso aqui você tem que multiplicar por 5 e botar aí mais 60% de imposto para você colocar como se fosse um relógio. Esses relógios vocês nem vê no Brasil. Nem vê no Brasil, tá bom? E eu até achei legal os relógios. Certo? Que mais que a gente tem? A Timex no Brasil, ela... Ah, e eu até queria dizer, o pessoal que quer se tornar membro, se tornar membro, eu vou sortear esse relógio aqui em dia 31 de agosto. Estava olhando na Amazon do Brasil, ele está 2.908. Esse relógio Timex Waterbury de 40 milímetros, eu vou sortear dia 31 de agosto em uma live que a gente vai fazer, tá? Eu acho que no Mercado Livre tem mais barato, mas enfim, é um relógio bom, tá? Na Timex aqui do .com.br, Timex do Brasil, ele tá 2.000, modelo de outra cor, tá? Aqui que eu queria mostrar para vocês que nos Estados Unidos, as marcas de entrada são Bulova, Citizen, Seiko, até o Orient Star, que a gente já quase não acha nos Estados Unidos, mas eu vou falar sobre ele. Se você olhar quanto custa um relógio da Bulova no Brasil, 6.000, 5.000, 4.000, 5.900, 8.000, isso aqui acaba sendo relógio de luxo no Brasil. Nos Estados Unidos não é relógio de luxo, é relógio de shopping, você compra no shopping. Por isso que eu estou dizendo, é que nem aquele negócio do Corolla, do Honda. Só quem vive no exterior consegue perceber isso. O pessoal que vive na bolha do Brasil não consegue. Olha aqui, Citizen, 3.000, 5.000, 4.000, 3.500, 4.500. É sempre aqui, ó. Mesma coisa que eu estou falando para vocês. 5.000. Citizen é um relógio bom. Bulova é um relógio bom. Seiko, não preciso nem falar, o pessoal sabe que é bom. 3.200, 3.300. Bom, esses relógios são de entrada, eles não são maravilhosos. São bons, tá? 5.500, 4.000. Ó, 4.300. Esse aqui eu tenho, tá? Esse relógio é bom. 7.200, certo? Esses relógios são de entrada nos Estados Unidos. Agora, tem uma marca que tem indústria brasileira que, né, ela é uma exceção, que é a Orient. Só que ela é japonesa. Ela entrou no Brasil, percebeu que o mercado brasileiro era bom e fez a mesma coisa que o Corolla que eu falei para vocês. Relógios que
nos Estados Unidos são super baratos, eles perceberam que no Brasil eles tinham que fazer um relógio de luxo. Não tem esses relógios aqui, que são vendidos nesse catálogo brasileiro, não tem no exterior. Por exemplo, vamos pegar aqui qualquer coisa, ó, automático. Esses relógios aqui não tem no exterior. Não tem. E eles vendem relógios como se fossem caros. Aqui, ó, R$ 2.000 para um brasileiro é um relógio mais caro, certo? Eu não estou nem falando da Orient Star, porque a Orient Star, sim, fica com um produto bem caro, tá? Vamos pegar aqui superior. Esses relógios não tem. Não tem nos Estados Unidos. 2.700 e tal. Então, você pega a Orient como se fosse um produto caro. Quer ver a Orient nos Estados Unidos, como é que é? Aqui, ó. Você pega a Orient nos Estados Unidos, o Bambino, que é um relógio que eu tenho, você vai pagar $295. É um relógio muito barato nos Estados Unidos. É um dos relógios mais vendidos da Orient. É o Bambino. Tem também esse Camaso, que é um dos relógios mais vendidos também. Ó, eles fazem um desconto de 580 por 375. É um diver da Orient mais barato. Esse é o tipo de relógio que é vendido nos Estados Unidos. Os best-sellers deles, né? Ó, tudo Bambino e os Camasos, que nem eu tô falando para vocês. Não é o mesmo catálogo. Ó, esse aqui que eu tenho, 255. Não é o mesmo catálogo da Orient Brasil, nem perto. E o que a Orient Brasil faz? Tá aqui. Cadê o Orient Star? Eles não botam nem o preço, tá? Do Orient Star. Eu tive que pegar aqui na Impala. Aí você vai ver o Orient Star por 9.000, 8.000, 7.000. Então seria como se fosse, sei lá, uma linha acima, muito acima da Orient. É como se fosse uma Gran Seiko da Orient, né? Então é assim que tem que criar um relógio de luxo no Brasil. Um relógio de luxo no Brasil tem que ser acima de R$ 5.000, né? Até a Casio, o G-Shock, acaba sendo caro no Brasil. Bulova, olha só os preços dos Bulova, né? R$ 12.000, imagina. Eu tenho um Bulova, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Esse Bulova aqui, meu, R$ 18.000. R$ 18.000 é uma edição especial do Lunar Pilot. R$ 18.000. É por isso que eu estou falando. É simplesmente inacreditável os relógios no Brasil, tá? E aí aquilo que eu te digo, esse Cosmos aqui, eu não sei se é o mesmo, tá? Mas é uma marca bem vagabunda, tá? Bem barata, e foi o meu primeiro relógio. Foi um relógio, hoje só tem digital, né? Hoje ele só tem digitais, pelo visto, e eu ganhei um relógio da Cosmos quando eu tinha 7 anos de idade, analógico e digital, e ainda tenho aqui, né? Ele meio que o digital funciona, o analógico não. Eu vou tentar arrumar ele melhor. Hoje eu tenho 45 anos de idade, e eu ganhei com 7 anos de idade, portanto o relógio tem 38 anos, tá aqui comigo, entendeu? Então, pois é, tipo, é o que tem no Brasil. É o que tem no Brasil, é o que a gente ganhava. A indústria, desde 1950, foi protegida no Brasil e ainda é protegida. Muita gente está saindo da bolha agora, porque tem gente estudando horologia, tem gente comprando relógio chinês, mesmo sendo cópias. Tentem não comprar cópias, por favor. Vocês estão agora recebendo coisas boas, recebendo movimentos Seiko, caixa de aço 316L e até 914L, ou 904L, agora eu não sei, 904, 914L. Mas, enfim,
estão recebendo coisas boas que no Brasil não tinha. Como diz, relógio no Brasil que não é de latão é bom. Então, o que que eu sugiro? No Brasil, o que dá para comprar ainda é a Orient e a Tecnos, né. O meu avô ia deixar um Tecnos para mim, só que roubaram. O que dá para comprar ainda é Tecnos e Orient, sendo que a Tecnos ainda tem relógios muito ruins, só que eles vão dar um jeito. Na minha opinião, eles testaram o mercado agora, a Tecnos vai tentar dar um jeito de poder competir com a Orient Star também, e não apanhar, porque agora vai entrar os Seikos, vai entrar muito relógio forte no Brasil, através dessas lojas que estão importando, que é a Impala, a Pendulum, vai entrar esses relógios e vai entrar os chineses. Os chineses vão acabar com essas marcas Séculos, essas outras marcas aí vão acabar tudo. Os chineses vão matar essas marcas e se a Tecnos não fizer alguma coisa, vai acabar também. A Orient, obviamente, não vai morrer, tá? A Orient tem muita grana e tem uma fábrica grande no Brasil. A Tecnos também tem uma fábrica grande no Brasil, só que vai ter que mudar. Não vai ter que ficar só nesses relógios baratinhos, porque senão vai apanhar também para os chineses. E como estão importando muito Seiko e muito Citizen e muito Bulova e outras marcas, até as microbrands estão importando, Trasca tem no Brasil, o mercado brasileiro vai ter que mudar, senão vai apanhar também. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião, é só minha opinião, deixa a sua opinião. Lembre que se você for membro, vai ter vídeo só para membros, já tem vídeo só para membro no canal, e a gente vai sortear um Timex Waterbury no final do mês. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.